quero compartilhar uma história que aconteceu na minha cidade, ou para ser mais preciso, com meu amigo que era militar e participou da luta. O nome dele era Brandon Benson. Nós fomos para a mesma escola e jogamos no mesmo time de futebol. Quando crescemos, ele conectou sua vida com o exército e recapturou a garota de seu amigo, com quem ele se casou mais tarde, e tudo parecia bem até que essa história tomou um rumo sombrio e assustador. Meu relacionamento com Adam era complicado. Sim, admito que parece absurdo, mas nossa amizade sempre foi entrelaçada com rivalidade. Éramos mais amigos do que concorrentes, até que começamos a nos interessar por garotas, o que adicionou uma vantagem ao nosso relacionamento. Parecia que éramos irremediavelmente atraídos para o turbilhão de sentimentos semelhantes pelas mesmas garotas, e isso era um problema. Um grande problema. Essa dinâmica se originou em nossos anos escolares, quando Adam foi para North Middle School e eu fui para West School. Eu era conhecido como Harry Benson. Ganhei meu nome do meu pai que, incidentalmente, ganhou uma boa quantia jogando pôquer durante sua lua de mel com minha mãe. Essa fortuna ajudou meus pais a me proporcionar uma infância muito boa. Meu nome completo é John Brandon Benson, mas, graças à sorte do meu pai nas cartas, todos começaram a me chamar simplesmente de Jill. Quanto a Adam, ele veio de uma família rica. Seu pai era um homem de negócios muito bem-sucedido e influente. Adam tinha tudo que uma criança da idade dele poderia sonhar, mas o que ele realmente precisava era de cérebro. Por sua vez, criado em uma fazenda modesta ao norte do Big Canal na 28th Street, eu cresci em circunstâncias em que o dinheiro era escasso. Nossa casa era pequena, minha mãe cuidava da casa e criava minhas 3 irmãs mais novas, e meu pai trabalhava como desenhista. Não era exatamente um trabalho lucrativo, mas ele gostava e minha mãe sempre o apoiou. Nossa família se conectou com a família de Adam por meio das atividades de caridade de nossa mãe. Minha mãe participou ativamente da administração de uma das maiores fundações de caridade, um compromisso ditado pelo testamento do meu bisavô. Isso levou nossas famílias a se reunirem com frequência, então tive que me familiarizar com Adam, de quem não gostei desde o começo, mas tivemos que interagir porque nossos pais se davam bem. Adam e eu gostávamos de esportes. Eu era bem forte e tinha boa coordenação, enquanto Adam era 5 polegadas mais alto e apenas 18 libras mais pesado que eu, mas isso não lhe dava nenhuma vantagem. Jogávamos futebol e basquete na escola, sempre em times diferentes. Tentávamos ser amigos, embora eu abertamente não gostasse dele. Minha mãe sempre me dizia para ter bons termos com Adam, mas ele me deixava doente. Naquela época, eu estava namorando Patty, uma garota com quem todo o colegial sonhava. Ela era incrivelmente atraente, mas, como adolescente, não era só sua aparência que me atraía, era também sua habilidade de manter uma conversa. Poderíamos falar por horas sobre todo tipo de bobagem e até começamos a flertar um pouco. Eu estava perdidamente apaixonado por ela e planejava chamá-la para o baile, esperando levar nosso relacionamento para o próximo nível lá. No entanto, ao adiar minha decisão até o último momento, descobri que Adam tinha me vencido e já a tinha convidado para sair. Essa revelação realmente me irritou, especialmente porque eu não sabia que Adam conhecia Patty. Algumas semanas depois do baile, Adam e eu nos encontramos para jantar na casa dele, onde ele falou abertamente sobre Patty, gabando-se de como as coisas estavam ótimas entre eles. Pedi para ele mudar de assunto. Mais tarde, fomos ao parque onde Adam continuou a se gabar de suas conquistas com Patty, mencionando que ele era o primeiro dela, o que ele gostou. Durante a conversa, não consegui me conter e dei um soco nele, uma explosão emocional, a qual ele respondeu com um poderoso contra-ataque, me nocauteando. Depois desse incidente, nosso relacionamento ficou tenso, balançando para frente e para trás como um pêndulo. No ano seguinte, nossa amizade teve seus altos e baixos, especialmente durante os jogos de futebol. Por fim, Adam considerou ir para a faculdade em Oklahoma, enquanto eu recebi uma carta de aceitação de Anápolis, o que foi uma grande surpresa, dado que minhas realizações acadêmicas foram avaliadas mais alto do que meu desempenho esportivo. Naquele momento crítico, com apenas 20 segundos restantes no jogo de basquete e nosso time na liderança, eu sabia que tinha que cobrir o adversário para impedi-lo de empatar o placar.
Mas perdendo o equilíbrio, me vi indo em direção ao meio da quadra, deixando minha bola sem vigilância. De repente, Adam interceptou a bola e avançou pela defesa do nosso time. Lembrando de Pat, fiz todo o meu esforço para alcançar Adam, mas sabia que era tarde demais. No momento do tiro, eu estava apenas alguns passos atrás dele. Mas ainda assim, tentei pará-lo. Minha tentativa falhou e acidentalmente machuquei seu braço, quebrando os 2 ossos do antebraço. Fui acusado de jogo sujo, mas isso não importava mais, pois o passe foi completado e o jogo terminou. Adam levou 2 anos para se recuperar da lesão e esse incidente mudou para sempre sua atitude em relação a mim. Ele perdeu a chance de uma bolsa de estudos e, eventualmente, matriculou-se na Wichita State University, onde estudou contabilidade e desistiu dos esportes. Quanto a mim, fui para Nápoles e, depois de terminar meus estudos, escolhi servir no Corpo de Fuzileiros Navais, voltando para casa apenas por um mês de licença antes de ser enviado ao Vietnã. Durante esse breve período, levei um estilo de vida despreocupado e frequentemente frequentava clubes no meu tempo livre, às vezes voltando para casa apenas pela manhã. Mas um dia, quando fui a um clube, consegui conhecer minha futura esposa lá. Naquele dia, enquanto eu estava curtindo um cigarro lá fora, meu olhar caiu sobre Adam. Eu acenei para ele como um cumprimento e ele simplesmente assentiu de volta. Ele estava no uniforme de um tenente júnior com remendos dourados e o emblema das forças aerotransportadas. Meu uniforme era azul e eu parecia bem elegante nele. Adam não estava sozinho. Ele estava com uma garota, uma beldade ruiva de blusa branca e minissaia preta que eu nunca tinha visto antes. O nome dela era Cynthia e ela deixou uma impressão indelével. Na conversa, Adam relembrou um dos nossos antigos encontros quando ele me venceu facilmente. Percebi que ele estava tentando me menosprezar na frente de sua nova namorada, mas dessa vez decidi agir com mais habilidade. Por tentar me machucar, eu facilmente o derrubei no chão na frente de Cynthia e a convidei para dançar. Depois disso passei a noite toda e depois a noite com ela. Desde então, eu não via Adam há anos e Cynthia se tornou minha companheira constante até minha partida. Embora nossos encontros fossem pouco frequentes, eles eram inesquecíveis e logo ficamos noivos. Muitas vezes eu era enviado para diferentes partes do mundo, o que significava que Cynthia tinha que viajar constantemente atrás de mim, mas isso parecia não incomodá-la nem um pouco. Seu pai, um vice-presidente da Boeing, fornecia a ela tudo o que ela precisava e nós aproveitávamos cada minuto livre juntos. Cynthia era incrivelmente apaixonada e, sendo jovem, eu não estava preocupado com sua solidão na minha ausência porque eu confiava nela e sabia que ela sempre tinha coisas para mantê-la ocupada. Mas meu serviço havia terminado e eu fui compelido a entrar em combate, sem certeza de quando retornaria. Portanto, por esse período, Cynthia voltou para a casa dos pais. Eu me vi trabalhando em hotspots e tudo ao meu redor mudou, o ambiente, os cheiros, o clima. Deixei para trás um mundo onde o amor e a paixão de Cynthia eram meu santuário e mergulhei na realidade do combate, onde cada dia era uma luta pela sobrevivência. Cynthia e eu, uma vez durante minha licença, fomos para a casa dos meus pais. Minha mãe me disse que Adam tinha servido no 48º Regimento Aerotransportado e sugeriu que eu me encontrasse com meu amigo de infância muito perdido. Ela não sabia da tensão que havia surgido entre Adam e eu, e conhecê-lo era a última coisa que eu desejava. No entanto, assegurei à minha mãe que tentaria vê-lo sem entrar em detalhes sobre o nosso relacionamento. Eu não queria aborrecê-la. Lembro-me de um outono em que nossa base foi fechada para reparos e expansão. Quando cheguei, engenheiros vietnamitas já tinham conseguido construir e estender a pista, pavimentada com esteiras de alumínio. A base havia se transformado em uma fortaleza com fortificações e pontos de metralhadora, cercada por denso fogo inimigo. A água era fornecida à base por um riacho localizado além do perímetro norte e armazenada em grandes tanques de borracha. Fui designado para trabalhar no Batalhão de Reconhecimento T3. Minha tarefa era traduzir rapidamente documentos inimigos capturados, exigindo que eu procurasse ativamente por esses documentos, muitas vezes em condições aterrorizantes e de risco de vida. Mas eu me esforcei para fazer meu trabalho porque o pagamento era muito substancial. Cerca de 2 semanas depois de chegar à frente, me ofereceram para tirar uma foto com uma cobra que havia sido morta no dia anterior.
Esse momento me lembrou da crueldade do combate e como ele havia mudado minha vida. Mas graças à experiência adquirida entre os soldados, aprendi a sobreviver. Mais tarde, após 6 meses de serviço, fui enviado para me encontrar com outros tradutores. Nosso objetivo era melhorar a qualidade das traduções e procurar padrões nos dados coletados para tornar nosso trabalho mais eficaz. Durante o voo entre bases militares, meu helicóptero pousou em uma plataforma bem no meio de uma barragem de morteiros. Corri para encontrar abrigo e, de repente, uma dor aguda perfurou minhas costas. Foi acompanhada por uma explosão alta e pressão de ar de um projétil que havia explodido nas proximidades. Lembro-me de fragmentos do que aconteceu em seguida. Como eu estava deitado no chão, então 2 soldados da minha brigada correram até mim, e como eu fui transportado por um longo tempo. E em apenas um momento, eu acordei no hospital. Tudo parecia um sonho terrível, e eu pensei que ia morrer. No hospital, recebi um diagnóstico assustador, uma medula espinhal rompida. As palavras do médico soaram como uma sentença. Eu tinha me tornado incapacitado, perdido minha independência, e não tinha muito tempo de vida. Eu queria ter morrido, foi meu primeiro pensamento quando o médico foi embora. Pensamentos suicidas tomaram conta até que comecei a interagir com outros veteranos cujas vidas estavam destruídas como a minha. Vi que alguns tinham situações muito piores que a minha, mas isso só aliviou temporariamente a dor ardente por dentro. Aprendi a esconder meus sentimentos e expressar otimismo, embora, por dentro, eu abrigasse planos para me livrar da dor e da humilhação. Cíntia, minha esposa, foi informada sobre em qual hospital eu estava, e todos os dias eu esperava por ela, precisando de seu apoio. Mas tudo mudou no dia em que Adam, que havia perdido um olho em uma emboscada, entrou no meu quarto. Apesar do ferimento, ele parecia forte e me lembrava um pirata. Naquela época, eu não guardava ressentimento algum em relação a ele, então nós apenas conversamos sobre tudo sob o sol, e em algum momento eu pedi para ele pegar uma garrafa de álcool, para continuar nossa conversa. Adam voltou uma hora depois com uma garrafa, e me disse que tinha dançado com Cynthia quando ele estava relaxando em um clube e a viu sozinha. Cara, acho que ela não está planejando vir te visitar, ele disse com um sorriso, sugerindo que eu ligasse para ela. Dividido entre o desejo de beber até a morte e jogar a garrafa em Adam, escolhi beber, tentando afogar minhas mágoas no álcool. Não consegui discutir com ele e fiquei confinado na cama. Eu não via Cynthia há 4 meses, e aqueles foram os 4 meses mais terríveis da minha vida. Quando Adam saiu da enfermaria, eu estava prestes a esvaziar uma garrafa de uísque quando ela escorregou das minhas mãos. Percebi que estava perdendo a consciência, o que se tornou o motivo para chamar uma enfermeira. Por causa do álcool, quase fui para o outro lado, mas as enfermeiras, reunindo todas as suas forças, me tiraram dessa situação. Passei 2 dias chorando antes de recuperar minhas forças para mostrar minha resiliência e liguei para Cynthia, para dizer que ela poderia me visitar e que eu estava esperando por ela. Ela se desculpou comigo, dizendo que achava que eu ainda estava em coma, então ela não queria me perturbar. Uma semana depois, Cynthia veio ao hospital para me visitar. Fiquei feliz em vê-la e não queria confrontá-la sobre nada, só queria que ela estivesse comigo. Ela me visitava por meia hora todos os dias. Quando perguntei por que ela não vinha com mais frequência, ela disse que a atmosfera aqui era muito sombria e o cheiro a fazia se sentir mal. Fiquei preocupado com o que ela estava fazendo com o resto do tempo, mas não tinha poder para mudar nada. Eu entendia que se eu começasse a fazer muitas perguntas desnecessárias, ela simplesmente pararia de vir. Depois de receber alta, nos instalamos em uma casa nova, até instalamos uma rampa para minha conveniência e comecei a sentir que estávamos nos tornando uma família completa novamente. Cuidar de mim era difícil para Cynthia, às vezes eu via uma expressão de aborrecimento em seu rosto, o que aprofundava minhas feridas. Eu entendia que era difícil para ela cuidar de um marido que era deficiente. Ela começou a passar as noites com amigos, me deixando sozinho. Tentei pedir para ela passar uma noite comigo algumas vezes, mas era como se ela não estivesse ouvindo, e por causa disso, pensamentos sombrios me assombravam dia após dia. O médico sugeriu que eu tinha apenas alguns anos restantes. Com 2 ferimentos graves,
Visitei regularmente o hospital de veteranos, onde eles me ajudaram temporariamente a lidar com as doenças, evitando a morte. Cynthia continuou a sair, passando longas noites fora de casa. Quando tentei falar com ela, ela me ignorou. Desculpe, mas estou entediado aqui, sou muito jovem para ficar em casa o tempo todo. Era como se ela não me entendesse o que estava acontecendo comigo. Eu estava pronto para perdoá-la por qualquer escapada, mas parecia que ela não se importava mais comigo. Observando-a se preparar para outra saída à noite, percebi que eu não sabia o que ela estava fazendo, gastando tanto tempo e dinheiro em preparativos para noites que nos custavam mais do que podíamos pagar. Ela preferia se vestir com roupas justas que acentuavam cada linha de sua figura, e eu me peguei pensando cada vez mais que era hora de acabar com tudo. No entanto, eu queria acabar com isso graciosamente, então, quando um velho companheiro de serviço veio me visitar em casa, os pensamentos mais interessantes surgiram em minha mente. Nós estávamos nos enganando por um bom tempo até que decidi falar francamente. Escute, preciso de uma arma, qualquer tipo que você encontrar. Seu olhar estava cheio de compreensão. Ele sabia o que eu queria. Ele voltou com uma pistola Colt e uma caixa de balas, embora eu não precisasse de tantas. Uma bala teria sido suficiente para acabar com meu sofrimento, e não apenas o meu, mas também o de Cynthia, que havia se tornado minha esposa, mas agora seu marido era um homem deficiente que havia se tornado totalmente desinteressante para ela. Escondi a pistola em uma bolsa esportiva e a deixei no armário. Cynthia nunca demonstrou interesse em seu conteúdo, mas então chegou a noite em que minha raiva atingiu seu limite. Cynthia estava prestes a sair, mencionando inesperadamente que uma velha amiga a pegaria para jantar e dançar. Quem é? Quem está vindo atrás de você? Eu perguntei. Você verá em 1 minuto. Você ficará surpreso, ela respondeu com um sorriso desconfiado. Pedi para ela ficar em casa, mas ela me dispensou. Me deixe. Estou com pouco tempo. Preciso me preparar. 10 minutos depois, alguém bateu na porta. Um cara estava parado em um agasalho esportivo novo com um tapa-olho. O que você está fazendo aqui? Eu exclamei. Com um sorriso, ele respondeu. Vou levar Cynthia para dançar, já que você nem consegue ficar de pé e ela adora dançar, e eu vou dar a ela o que você não consegue, mas se você não entendeu o que eu quero dizer, então esse é o seu problema, velho. Eles riram e de mãos dadas foram embora. Antes de irem embora, Cynthia disse que eles voltariam aqui depois do encontro, me pedindo para não fumar no quarto para que não cheirasse a charuto. Seu companheiro acrescentou que eu poderia assisti-lo se quisesse, dizendo que seria o mais próximo de sexo que eu poderia chegar. Joguei um cinzeiro nele, mas ele desviou, e eles foram embora, rindo. Deixado sozinho, aproximei-me do armário e peguei a pistola, sempre carregada. Sentado ao lado da cama, comecei a remover as balas, limpando-as no lençol até que brilhassem. Uma lágrima caiu no meu potro, e então percebi que estava chorando. Naquele momento, entendi que estava pronto para acabar com minha vida, não vendo nada à frente além da morte inevitável. Comecei a recarregar os símbolos brilhantes da morte na pistola, percebendo que não era mais necessário neste mundo, essencialmente me tornando uma pessoa inútil que não poderia mais trazer nenhum benefício a ele. Verifiquei a câmara, certificando-me de que estava limpa, embora isso não importasse naquele momento. Tentando inserir o cano na minha boca e avaliando mal a força, acidentalmente quebrei um dente que me distraiu com dor, e rapidamente o removi, limpando a ponta do cano da saliva. Refletindo, decidi que seria melhor pressionar o cano na minha têmpora. Pressionando lentamente o gatilho, minha mão tremeu e eu recuei, acendendo um charuto com um cheiro desagradável e soprando a fumaça no travesseiro. Percebendo que precisava de um pouco mais de coragem, fui até a cozinha para pegar uma bebida forte. Era álcool puro. Minha mão ainda tremia enquanto eu tentava despejar o álcool, derramando mais do que colocando no copo. Um gole do licor me fez engasgar, mas foi agradável. Novamente pressionando a pistola na minha cabeça, percebi que não conseguia me forçar a puxar o gatilho. De repente, me dei conta. Entendi o que eu realmente queria da vida e como eu queria acabar com ela. Deixando a pistola de lado, recostei-me na cadeira, apreciando o gosto da bebida forte, e acendi um cigarro.
Um sorriso, que alguém poderia confundir com uma careta, apareceu em meu rosto. Depois de algumas horas, tendo elaborado meu plano, eu estava pronto para agir. Ouvindo o som de um carro, eu sabia que era a hora. Cynthia entrou, seguida por Adam. Sua aparência falava por si. Ao me ver, Cynthia ficou indignada com meu fumo. Adam fechou a porta. Peguei a pistola e apontei para ele. Venha aqui, eu disse confiante. Adam, entendendo minhas intenções, aproximou-se e ajoelhou-se. Não se preocupe, Adam, não vou matá-lo, assegurei-lhe antes de bater-lhe no ouvido não com muita força, para que perdesse a consciência por um tempo. Não queria sua morte, precisava transmitir o meu ponto de vista, não queria magoar ninguém, mas o riso e a zombaria deles tinham feito o seu trabalho. Eu conduzia uma operação similar em Cynthia. Usando arame, amarrei suas pernas para que o arame agisse como um torniquete, e dei 2 tiros diretamente no joelho. Meu objetivo não era deixá-las sangrar até a morte, mas sim garantir que elas permaneceriam confinadas em cadeiras de rodas pelo resto de suas vidas. Talvez eles pudessem até usar minha própria cadeira de rodas para economizar dinheiro, que Cynthia agora não terá. Após concluir o procedimento, liguei para os serviços de emergência e relatei o tiroteio em nosso endereço, omitindo se o atirador ainda estava lá dentro. Então acendi as luzes da casa inteira, abri a porta da frente e voltei para o quarto, sorrindo em antecipação, percebendo que esse era o estágio final do meu plano. Uma sensação de calma, desconhecida para mim até aquele momento, me preencheu quando ouvi as sirenes se aproximando e os freios estridentes dos carros. Um dos policiais que se aproximava da porta exclamou surpreso, causando uma comoção na rua. Da minha cadeira de rodas, atirei no teto para evitar atingir alguém. O fogo de retorno me fez sentir uma dor lancinante no ombro, seguida por um clarão ofuscante de uma das armas do policial. Jornais posteriores relataram a tragédia. Um homem foi morto em um confronto com a polícia, e 2 pessoas na casa ficaram gravemente feridas. A chamada de emergência levou a polícia a uma casa com uma porta aberta, onde foram recebidos com tiros. Nenhum dos policiais ficou ferido, mas foi anunciado no hospital Wesley que os feridos, um homem e uma mulher, provavelmente perderiam as pernas abaixo do joelho e teriam que passar o resto de suas vidas em cadeiras de rodas. Os detalhes do incidente permanecem em questão, com mais investigações pendentes. Esse é o fim da história. Escreva sua opinião nos comentários sobre essa história. Será interessante para nós lermos. Além disso, não esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal para não perder novas histórias igualmente interessantes e emocionantes. Boa sorte!